muito boa tarde. Bom estar com vocês novamente aqui. Eu sou Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo e superintendente de recursos humanos do AC Camargo Cancer Center. Essa tarde, início de primavera, né? Tão gostoso a gente poder estar reunindo vários amigos aqui que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Muito feliz de apresentar essa webinar que tem o tema USA e UK, um bate-papo com brasileiros que enfrentam a pandemia no exterior. Então, em nome da associação, eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês nesse encontro. Mas eu quero, antecipadamente também, agradecer muito os nossos patrocinadores, né, que é o que possibilitam a BRH, a sua existência e o seu funcionamento. Então, são os nossos patrocinadores que nos dão essa oportunidade. A Aon, o AC Camargo Cancer Center, Siga Mais, LHH, de Hatch Harrison, a Health Beach, a ProPay e a Universe. E é importante mencionar que esse webinar em especial tem o patrocínio da BRF, né, nas marcas que apareceram aí atrás. Eu queria agradecer ao Alessandro Bonorino, colega, amigo, atualmente na BRF, que ajudou a viabilizar também esse patrocínio da BRF a esse webinar. Eu quero aproveitar, nesse momento introdutório, de convidar todos vocês de conhecer um pouco mais a BRH São Paulo, aqueles que são associados, continuem interagindo conosco, quem ainda não é, entre no site, conheça o que é a nossa associação e se junte a essa comunidade de recursos humanos. A BRH é a principal associação que representa o profissional de recursos humanos. Eu vou fazer um comentário inicial a respeito do horário desse webinar, né? Nós estamos fazendo ele agora na hora do almoço, às 13 horas, mas por uma razão importante aí, porque para poder acomodar as diferenças de fusos horários, né? A gente tem a Renata, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que está na Califórnia, a Marília, que está na Inglaterra. Então, esse foi o melhor horário que a gente pôde fazer, um horário diferente, né, do momento que a gente tem feito anteriormente aí os webinars, mas eu tenho certeza que vai ser próximo do horário do almoço, acho que todo mundo acaba podendo também participar. Ao final dessa sessão inicial, nós vamos abrir aí para perguntas e respostas, mas você já tem o chat disponível aí, a qualquer momento você já pode colocar sua pergunta e começar a interagir com a gente. Então é isso. Muito contente de estar aqui com mais do que duas profissionais, duas queridas amigas, a Renata Souza, que atualmente é HR Business Partner na Experian North America, que tem sede na Califórnia. A Renata atua apoiando as áreas de tecnologia e produtos para Consumer Information Service, que é um negócio muito relevante da Experian lá nos Estados Unidos, um negócio de 1,5 bilhão de dólares, com mais de 1.000 funcionários dedicados a essa unidade de negócios. E tem atividades não só nos Estados Unidos, mas também na Costa Rica, Chile e Índia. A Renata é pós-graduada em marketing, iniciou sua carreira como consultora de estratégia de marketing, trabalhando com clientes como Unilever, GPA e a Ajinomoto. A Rê ingressou na Serasa Experian, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do seu processo lá de trainees, né, no nosso bate-papo, mas começou no programa de trainees, onde acumulou algumas experiências em diversas áreas de recursos humanos, através de rotações em diversos projetos. Renata é apaixonada por cozinhar, viajar, e atualmente está em pausa, né, Rê? E por pequenos projetos manuais, que nem sempre dão certo. Isso não são palavras minhas, não são palavras suas, então não estou fazendo nenhuma crítica. Mas como tricotar, fazer cachecóis, caligrafia para cartões e pintura. Renata, seja muito bem-vinda. Dá um oi inicial para a turma aí, daqui a pouquinho apresenta a Marília. Claro, obrigada, Guilherme, pela introdução. E é verdade, os projetos realmente não sempre dão certo, mas o legal é tentar, né? Mas muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Rê. Obrigado por acomodar sua agenda e estar conosco aqui nesse nosso bate-papo. Bom, e outra querida amiga, Marília Silvério. Marília possui 20 anos de experiência nas áreas de comunicação interna e institucional. Atualmente, a Marília é Head de Comunicação Global interna da Experian, sediada em Londres, e é responsável pela estratégia de comunicação com mais de 17.000 funcionários em 45 países. Marília possui experiência em temas como gestão de crise, gestão de mudança e cultura e clima organizacional. Formada em comunicação social pela FIAN e pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, participou do High Potentials Leadership Programa na Harvard Business School em 2012. É coautora do trabalho com significado da Quali Market 2012, que evidentemente eu trouxe ele aqui para mostrar, né? Tá aqui, Marília.
aqui no verso tem a fotografia da turma toda aqui, o Milton, com toda a turma responsável. Bem-vinda, Marília. Obrigada, pelo convite. Pessoal, muito obrigada pelo convite para participar. Estou feliz de poder participar do bate-papo aqui hoje. Muito bom estar com vocês duas aqui. A gente programou o seguinte para esse bate-papo. E, de fato, é um bate-papo, né? Não tem apresentação. Claro que a gente combinou um roteirinho, mas é muito mais um bate-papo entre amigos aqui. A gente vai dividir esse bate-papo em 3 blocos, né? Assim, 3 dimensões, que a gente está chamando de uma dimensão mais individual, onde cada uma delas vai ter oportunidade de falar como é que é a rotina, né? Tanto na Califórnia, lá nos Estados Unidos, quanto lá em Londres, ou próximo a Londres, onde a Marília está agora, ela vai falar daqui a pouquinho. E falar um pouco realmente nesse âmbito mais individual. O segundo bloco, a ideia é abordar um pouco mais os aspectos corporativos, né? Como é que tem sido o trabalho, o que vocês têm feito no dia a dia, quais são as iniciativas, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E o terceiro e último bloco, falar um pouco mais do contexto coletivo, né? Abordar um pouco os aspectos culturais, o que tem chocado positivo ou negativamente a nossa cultura, né? Nós, enquanto brasileiros morando no exterior, e como é que tem sido essa dinâmica da sociedade onde vocês estão vivendo. Então é isso, assim que a gente programou, nós vamos fazer num esquema ping-pong, passo para a Renata, depois a Marília aborda a primeira dimensão, e ao final desses 3 blocos a gente abre então para as perguntas que vocês vão postar, que os nossos participantes vão postar aí no chat, tá bom? Bom, Rei, então vamos começar por você. Queria então ouvir como é que tem sido a sua rotina aí na Califórnia, como é que tem sido o seu dia a dia, desde questões assim, de hábitos que você tem, né, na sua rotina, até ida ao supermercado, como é que você tem se virado, como é que tem sido esses dias, esses últimos 6 meses, na verdade, né? Não. E eu tava pensando, porque acho que tem tanta mudança na rotina, mas eu vou compartilhar aqui uma história que me marcou muito logo de início que tudo isso começou, que pra gente aqui, eu acho que para vocês aí também foi por volta do meio de março, né? Eu moro na Califórnia, mas eu já estava num esquema de viajar pelo menos umas 2 vezes por mês para Atlanta, que é onde o meu namorado mora. E eu, na verdade, assim, eu sempre amei viajar, como eu falei, eu sempre tive 1 ou 2 viagens internacionais planejadas no meu horizonte, então, e tendo família no Brasil, isso também é uma grande parte da sua vida, é planejar qual que é a próxima vez que você vai ver as pessoas e tudo. E quando a gente recebeu as orientações de vamos trabalhar de casa, realmente que a OMS decretou pandemia e que todo mundo deu aquele susto, na verdade, eu estava no Brasil quando isso aconteceu, eram as minhas tão planejadas férias, e aí foi um susto, porque voltamos de última hora do Brasil, eu e meu namorado voltamos de última hora do Brasil para cá, e o que aconteceu foi eu não tinha planejado nada. Então, assim, era para eu ter voltado para a Califórnia, eu acabei voltando para Atlanta, porque a gente não sabia muito bem como que as restrições iam ficar. E eu, como uma boa, assim, executora, eu já comecei assim, então tá, como é que a gente coloca uma rotina aqui que vai fazer sentido entre ir no supermercado, comprar coisas para estocar? A gente, antes de já ligamos para uma pessoa da família que mora aqui, não, vamos comprar coisa para estocar. Então, eu já comecei a colocar ali uma rotina do como que isso vai funcionar, como que vai funcionar eu trabalhando de lá e toda essa rotina. Meu namorado tem 2 filhos, então como é que a gente ajuda e acomoda isso? Então, na minha cabeça, eu estava colocando assim, uma rotina infalível ali para logo de início fazer tudo funcionar, horários, enfim. E aí, um belo dia, eu achando que tudo sob controle, isso, de novo, foi logo no início, eu percebi que, nesse dia específico, eu percebi que, assim, às vezes um e-mail, uma coisa boba que eu tinha recebido ali, parecia que os meus desafios e meus problemas de trabalho pareciam maiores, sabe? Aquelas coisas que você estava acostumado a fazer começaram a parecer um pouco mais custosas, um pouco mais cansativas, ou realmente, assim, a rotina estava ficando muito, muito desafiadora. E aí eu lembro que nesse dia, assim, eu realmente pensei assim, gente, não tô me reconhecendo, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? E aí me deu, assim, eu
do jeito que eu estava ali mesmo, de calça de moletom, eu falei, vou sair no meio do dia, no meio da... Eu tinha uma abertura ali na agenda, eu falei, vou sair para andar na rua. Aqui a gente mora numa região que não tem muito aglomerado de casa, então é tranquilo. E aí eu saí para andar e eu dei uma volta, eu acabei até cancelando uma reunião que eu tinha depois, eu dei uma volta longa, assim, nem sabia exatamente o que eu estava indo fazer, mas respirei fundo. E aí, quando eu voltei para trabalhar e fazer as minhas coisas, eu percebi que os problemas parece que diminuíram. E aí foi aí que eu me dei conta que nessa minha rotina infalível, que eu achei que eu tinha colocado ali para mim, eu não percebi que, primeiro, eu estava, acho que naquele momento eu estava 6 dias que eu não tinha saído de casa, assim, nem ido, assim, ali na frente da casa, sabe? Estava realmente, assim, há 6 dias dentro de casa, 100%. E não só isso, mas, assim, talvez nesses 6 dias, a última vez que eu tivesse saído de casa foi no estresse de ir no supermercado naquele momento. E eu também percebi que cancelamos viagens, os planos que tínhamos. Então, parecia que, de repente, o meu mundo era uma coisa que era tão, tão grande, tão abrangente, e aí, de repente, foi ali resumido aquele ambiente da casa. Então, óbvio que os problemas começaram a aparecer muito maiores, porque como você está ali preso dentro de casa e às vezes só essa mudança de perspectiva de sair, respirar um pouco e ver que existem outras pessoas, assim, andando lá do outro lado da rua e passando pela mesma coisa, me ajudou muito. Então, eu acho que hoje as coisas que eu mais, assim, dou importância na minha rotina são, eu comecei... logo depois daquilo, eu falei, não, então eu vou tentar correr 15 quilômetros, vou começar a treinar para fazer isso. Comecei a colocar algumas, digamos assim, algumas metas para me ajudar a ter essa diferença de perspectiva e ter outras metas que não fossem fazer a rotina funcionar. E aí comecei a fazer aplicativo de meditação, tentei o tricô, então diversas outras coisas aí que foram... que eu fui testando, mas aí vamos indo por aí, né? A rotina é uma coisa que tem, todo dia a gente adapta um pouco. Legal, Rê, bacana. E Marília, como é que foi? Como é que tem sido aí no seu dia a dia aí na Inglaterra? Difícil falar o que não mudou no meu dia a dia, na minha rotina. Mudou quase tudo. Então, como aconteceu aqui na Inglaterra, a recomendação para que as pessoas trabalhassem de casa foi emitida uma semana antes de eles instaurarem o lockdown propriamente dito. E o lockdown foi lei. Então, teve um anúncio do primeiro-ministro 8 horas da noite, numa segunda-feira, na televisão, e a recomendação foi não saia de casa. Você pode sair de casa 1 hora por dia para fazer exercício físico, para comprar medicamento e para comprar itens básicos de necessidade básica e alimentação. E isso você deve fazer tão raramente quanto você puder. Então, eu acho que o choque de receber uma notícia dessa em rede nacional de televisão, não fui só eu, acho que todas as pessoas com quem eu conversei, a moral das pessoas realmente baixa, porque é tão restritiva, é tão diferente de tudo que a gente já viveu e no tema que é a regulamentação, enfim, tudo passou um pouco por isso, mas eu acho que foi uma coisa assim que demorou uns bons dias para eu voltar ao bom humor. Eu moro em Londres, mas eu estou em Windsor, estou aqui faz 6 meses e, pelo visto, pelas notícias de hoje, devo ficar por mais 6. Eu estou na casa do meu namorado, eu arrumei as minhas malas, uma malinha pequena de mão e vir para cá, porque a gente estava vendo, né, a situação agravando e percebendo que o lockdown ia chegar, ia ser instituído. E eu queria chegar antes do lockdown, porque eu estava com medo de não poder vir. Então, vim com a ideia de deve ser umas
3, 4 semanas e eu tô de volta. E eu ainda bem frio, e aí o tempo mudou, e eu consegui, o lockdown tava aqui ainda, então eu acabei tendo que comprar um monte de roupa pela internet, porque eu tava com roupa apropriada para usar. E meu namorado reclamou que não muito mais de você com suas roupas de ginástica, porque era a única coisa que era mais fresquinha para eu usar. Então, bastante coisa alterando na rotina. Minha rotina do dia a dia não mudou muito, porque eu continuei. Eu sempre trabalhei, o Guilherme me conheceu, sabe que eu sempre gostei de trabalhar por muitas horas, então eu continuei conectando cedo, ficando conectada até tarde, principalmente na minha função, como eu trabalho numa área global, enfim, tenho que conversar com o pessoal desde a Ásia até a turma da Renata na Califórnia, então tem um espectro muito grande aí de fuso horário. Mas eu acho que, assim, essa questão para mim de não estou trabalhando da minha casa, eu optei por ficar por aqui, porque a gente tem mais espaço aqui, enfim, não queria ficar sozinha em casa também. Mas é uma mudança muito grande de estou vivendo, enfim, as roupas estão dentro de uma mala, então toda a questão de logística para mim foi bastante alterada. E hoje nós tivemos a notícia aqui, né, vai ter um outro pronunciamento do primeiro-ministro às 8 horas da noite, pelo visto não vai ser tão crítico quanto foi em março, mas algumas restrições estão voltando. Porque os casos estão aumentando muito embora isso não esteja sendo refletido no número de mortes, existem ainda, né, o número de casos diários está aumentando bastante. Mas foi bastante mudança, bastante adaptação, casos diferentes, staff diferentes, dividindo meu staff. Então, muita coisa está mudando. Muito legal, Marília, bacana. Eu queria assim, antes de voltar para a Renata, queria só assim, descreve um pouquinho, você está em Windsor agora, você comentou, né? Para quem não conhece, como que é a cidade de que tamanho, você mora em casa, ou apartamento, como é que descreve um pouquinho para a gente, onde é que você está fisicamente aí agora? Normalmente eu moro em Londres, eu moro num apartamento em Londres, que fica num bairro que se chama Hackney, e onde eu moro é bastante movimentada, assim, é uma vida muito agitada, vários bares, restaurantes perto de mim, parque por perto, mas uma vida assim, bem de centro de cidade grande. E o Windsor, para quem não conhece, é onde tem o castelo, né, onde a rainha vem passar férias de verão. Eu falei que eu segui os passos da rainha, vim passar o verão aqui também, todos eles vão ficar. No Windsor é uma cidade infinitamente menor do que Londres. Não é muito longe de Londres. No trem são 50 minutos, é 1 hora de carro. Então, assim, é fácil de ir e voltar até o mesmo dia. Mas o jeito como a cidade funciona, a percepção que você tem é completamente diferente. É muito mais, assim, cidade de interior, é tudo pequeno, tem poucos restaurantes, todo mundo conhece todo mundo. Você vai, tem 3 bares, você vai no bar, encontra com todos os amigos, e é um estilo de vida assim, muito diferente do que o que eu estou acostumado, porque eu sou completamente anônima, eu não conheço meus vizinhos, nem eles me conhecem, porque é assim que funciona em Londres. E aqui não, todo mundo conversa, mas é uma cidade muito bonita. Tem bastante espaço verde, pelo menos a gente tem bastante espaço para caminhar, andar de bicicleta, fazer piquenique na beira do rio, o que ajuda muito. E não se precisa de transporte público para tudo. Numa era em que usar transporte público não é tão conveniente e também não é tão seguro. Então, essa liberdade de ter espaços verdes perto de você, poder sentar na beira do rio, enfim, ajuda bastante. Eu acho que tem bastante diferença na forma como eu estou me sentindo física e mentalmente.
Legal. Guilherme, Obrigado, eu estava escutando a Marília comentar sobre como teve aquele um dia lá no UK que teve o pronunciamento, aí todo mundo fica em casa, e eu acho que uma grande diferença que a gente pode aí fazer entre como as coisas talvez aconteceram lá e aqui nos Estados Unidos óbvio que aqui também teve, assim, talvez um dia muito significante, que foi quando colocaram ali junto o Comitê Nacional de Resposta, mas fora isso, como muitos sabem, aqui nos Estados Unidos, os estados eles têm muita autonomia em como eles vão responder a qualquer tipo de situação, e até em termos de legislação mesmo. Então, por mais que tivesse algum tipo de resposta nacional, para as pessoas no dia a dia, até para mim mesmo, acaba influenciando muito mais a decisão que o seu estado vai tomar em como fazer aquela resposta. Então, para mim, foi muito interessante que eu vim direto para Atlanta logo depois que a gente voltou, mas durante esse tempo, eu já tive assim, que me acostumar e da forma mais segura possível. Eu fiz 3 viagens já para a Califórnia, até porque assim, depois que você começa a ficar, tá bom, preciso lá buscar tal coisa, resolver a vida, enfim, mas e eu pude viver um pouco da diferença entre Califórnia e aqui, mas e são estados muito diferentes, assim, em termos de como que eles abordam, ou até como eles pensam em termos filosóficos de como as coisas deveriam ser abordadas, mas logo no início foi uma coisa muito interessante de ver, porque a Califórnia teve uma resposta bem assim, tá bom, todo mundo em casa, realmente assim, horários e coisas que podem e não podem, restrições bem rigorosas. E aqui na Georgia, onde é Atlanta, no início, assim, a gente até evitava muito sair, porque não existia nenhuma obrigatoriedade em termos de, mesmo se fosse no supermercado, não existia obrigatoriedade de usar máscaras. Então, os níveis de resposta foram muito diferentes. E aí depois a gente toca um pouco em termos profissionais, mas quando você está apoiando áreas que estão por todo o país, e você tem pessoas com diferentes tipos de restrições, isso também faz uma diferença muito grande. Mas, pessoalmente, foi interessante viver um pouco desses 2 extremos, eu diria, de resposta. Legal, bacana. E bom, eu não sabia que você estava na Geórgia, então, agora então, saiu de Califórnia e está na Geórgia. Então, fica entre... Legal. Então, vamos abordar o segundo bloco, que é o bloco mais corporativo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Renata depois de alguns anos lá na Serasa. Naquela época, a gente resolveu abrir de novo o programa de trainees. E é isso que apareceu a Renata como uma finalista. E naquele momento estava eu e Paula Caires te entrevistando, né? Você provavelmente se lembra. E foi muito interessante porque no currículo tinha lá uma moça com um currículo de nutricionista, né? Falei, caramba, vamos ver que bicho dá. E foi espetacular, quer dizer, o papo foi ótimo e a gente tinha certeza absoluta de que era a candidata ideal e acabou resultando que você foi admitida como trainee e ficou com a gente um bom tempo antes de ir para os Estados Unidos, né, naquela época, e fez um trabalho excepcional. Então, falando do seu momento, né, agora aí nos Estados Unidos, o trabalho que você tem, o que você tem feito, Renata, em relação a suporte do ponto de vista de RH para as pessoas, né, para as equipes que você atende? Como é que tem sido, do ponto de vista corporativo, a sua atividade por aí? Claro. Não, e obrigada pela introdução. Eu realmente lembro exatamente dessa entrevista e, enfim, a Paula aqui, inclusive, não falou há bastante tempo. Então, em termos assim, corporativos e de como eu tenho buscado atuar com as áreas, óbvio que tem uma parte muito grande ali inicial que foi, tá bom, todo mundo vai trabalhar de casa. Foi uma decisão meio abrupta mesmo, uma coisa que já vinha sendo discutida, mas no momento em que foi decidido foi abrupto e até acho que a Marília pode comentar mais isso, porque foi uma decisão centralizada e global de como que a gente ia lidar com isso. Mas eu acho que a parte em que talvez eu possa mais assim compartilhar de como tenha sido é que como business partner você trabalha muito no dia a dia do negócio ali. Então, muitas das decisões em termos de como a resposta seria, elas vinham mais corporativas e até através da Marília, e ali no dia a dia era mais como que a gente interpreta essas coisas e como que a gente viu as respostas individuais das pessoas e tentando apoiar eles para a gente continuar
no ritmo produtivo. Então, assim, teve a parte de adaptar a trabalhar de casa, mas eu vou dizer que, assim, existe uma diferença grande que eu já observei entre Brasil e Estados Unidos. Aqui, desde que eu cheguei, quando a gente falava de home office, já tinham pelo menos 15%, quase 20% da população aqui, população não, dos funcionários aqui dos Estados Unidos, eles já eram 100% remotos. Então, a gente já sabia lidar com uma boa parcela da população trabalhando de casa. E já existia uma outra boa parcela da população que era parcialmente, então, aquele mais assim, 1 ou 2 vezes na semana, trabalhando de casa. Mas assim, acho que essa parte de adaptar o trabalho de casa foi uma das menores coisas, no fim, que eu observei. Uma coisa que eu vi que mudou muito na rotina e que eu tento ajudar os meus grupos apoiando como eu defino assim, as fases pelas quais as pessoas estão passando, porque dependendo da fase em que a pessoa está, é mais fácil ou mais difícil administrar o dia a dia do trabalho. Então, eu vi uma referência que eu tenho usado bastante para ajudar como eu organizo esse tipo de suporte, que divide em 3 fases como as pessoas têm se sentido, que é a primeira é a fase do medo, a segunda é a fase do aprendizado e a terceira é a fase do crescimento. Nessa primeira fase, que é a fase do medo, a principal preocupação eu quero estar protegido, eu quero estar em casa, em segurança, e aqui nos Estados Unidos foi o que a gente viu, das pessoas correrem para estocar tudo que fosse possível. A gente teve um problema gigantesco de supply aqui, de muita demanda por alguns produtos que ali no início saíram da dinâmica. E no dia a dia do trabalho, a gente viu isso acontecendo também, que foi, todo mundo começou a trabalhar de casa, e aí, de repente, as pessoas se viram até assim, em segurança de as redes internas vão aguentar, a nossa VPN vai aguentar, como que vai ser o dia a dia? Vão ter reduções? A empresa está pensando em cortar custos? Como é que vai ser o ritmo de trabalho? E a gente viu as pessoas, quando estão nesse estado de medo, elas respondem muito mais, de uma forma mais imediata, não uma forma tão pensada. Então, a gente viu as pessoas, assim, muito rápido, muita gente começando a trabalhar super cedo, para ter certeza de que ia conseguir estar logado na rede, muita gente trabalhando longuíssimas horas, porque se não tinha experiência de trabalhar de casa, começou a ficar com receio de que, o que significa que eu tenho que estar disponível 100% do tempo, ou com medo de algum tipo de, será que vão ver que eu estou trabalhando, já que não estão me vendo lá fisicamente? Então, a gente viu reações bem de medo mesmo, que são naturais das pessoas. E então, nesse primeiro momento, o meu apoio aos líderes, que eu trabalho mais próximo com os líderes, mas também das áreas, era como ajudar as pessoas a se sentirem seguras. Porque se você está nesse momento de insegurança, suas reações não necessariamente vão ser as melhores para você mesmo e para o coletivo, né? E numa segunda fase, que é essa fase que eu falei de mais aprendizado, é quando as pessoas começam a se acostumar que, tá bom, acho que eu me sinto um pouco mais segura, começar a avaliar o que eu me sinto confortável, pensar um pouco mais no coletivo. Acho que em termos de mundo que eu vi aqui, foram as pessoas começando, será que eu me sinto confortável de encontrar esse amigo que eu sei que também está seguindo as instruções, de manter, então, num âmbito pessoal, foi meio por aí. E no âmbito de trabalho, que a gente viu, foi as pessoas aqui, Guilherme, são muito reservadas em relação à vida pessoal delas. E quando tudo isso começou a acontecer, as pessoas saíram dessa fase do medo, porque inclusive na fase do medo as pessoas tinham até medo de colocar um vídeo, porque eu não vou estar num ambiente mais adequado, a pessoa vai ver que talvez eu não tenha uma sala específica para trabalhar. Então, depois que as pessoas saíram da fase do medo para o aprendizado, elas começaram a se abrir mais em relação às dificuldades que elas estavam passando, talvez pedir um pouco mais de flexibilidade e falar, olha, meu filho está em casa, eu vou precisar ficar 2 horas todos os dias nesse horário disponível, será que tudo bem? Então, as pessoas começaram a se sentir mais tranquilas de se abrir sobre isso. E um foco muito maior em saúde mental. Então, não era só proteção física, mas assim, o que eu posso fazer para mentalmente eu estar bem? E a última fase, que é essa fase de crescimento, digamos assim, a mais evoluída, onde se observa que as pessoas estão realmente vivendo no presente, estão conformadas e adaptadas com a situação e num estado muito interessante de paciência, sabe? Num estado muito sólido de empatia em relação aos outros, de buscar ajudar o próximo. Mas, assim, eu apoio
aí no começo que você falou, eu apoio um time de mais de 1.000 funcionários com outras pessoas juntos, mas a gente tem pessoas em todos os estados, em países diferentes, e embora essas 3 fases ajudem como a gente adapta a nossa abordagem com cada uma dos líderes e dos funcionários, a verdade é que cada indivíduo, tem gente que ainda está na fase do medo, porque a forma como se responde é diferente. Tem gente que, a maioria, eu diria, está numa fase de crescimento, algumas pessoas nessa fase de aprendizado e algumas pessoas nessa fase final de crescimento. E também muita gente que vão ter semanas que eu volto para o medo e que eu venho de novo para lá, mas eu acho que até assim, pelo meu, como você falou no começo, o meu background não foi nunca muito assim, a minha forma de operar em termos de RH também sempre foi muito pautada em aspectos humanos, talvez aí que eu herdei por me formar nutricionista, e então eu tenho tentado muito usar esses aspectos mais humanos que têm se tornado tão interessantes no dia a dia de deixa eu primeiro entender como essas pessoas estão se sentindo, para então a gente determinar qual é a melhor forma de falar com elas e de apoiá-las. É um desafio tanto, né? Porque, de fato, por mais que a gente tente organizar um pouco, né, para poder tentar atuar cada um, e esses ciclos vão e voltam, né, eventualmente, nas pessoas também, né? Então, mas bacana aí saber como é que você está lidando aí com a turma aí da Experian. A Marília, em 2012, quando eu estava entrando na Serasa, assim, alguns dias depois, o pessoal falou assim, olha, responsável pela área de comunicação está indo embora para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Puxa, aí era a Marília, né? A Marília está desde 2012, né, Marília? E uma carreira assim... 2012. Nós acho que trabalhamos juntos, talvez, poucas semanas, né? Poucos meses, talvez, né? E rapidamente você foi para Londres e desde então, né, tá aí na Inglaterra. E conta para a gente, Marília, como é que tem sido aí na Experian? Eu fico imaginando o desafio, né? A Renata lembrou agora de vários estados e alguns países que ela também tem responsabilidade. Fico imaginando os 44 países, né, com diferenças que vão desde questões culturais, políticas, né? Como é que é gerenciar a questão de comunicação, né, num tema complexo como esse? Então, a gente começou a trabalhar na comunicação Bom, não era pandemia ainda, mas a gente começou a trabalhar em janeiro, que foi quando a situação começou a ficar na Ásia. E a gente teve um pouco de esperança de que a coisa ia ficar fluida, né? E que aquilo a gente estava monitorando para ver se precisava de um plano de continuidade de negócios, de comunicação, algo que fosse desenvolvido a nível global, ou se ia ficar contido. E eu tirei minhas férias também, fui para o Brasil no carnaval, visitar a família. E quando eu cheguei no Brasil, o negócio começou a se espalhar pela Europa e daí eu tive que montar uma estrutura de comunicação que ia ajudar a gente a coordenar a comunicação por meio dos vários países onde a gente opera. Acho que a gente teve muita sorte, Renata e eu, com um time de liderança da Experian. Eu acho que isso fez bastante diferença na forma como a gente abordou e trabalhou. Tanto no meu caso, eu sou removida do dia a dia das pessoas que está acontecendo, porque eu trabalho mais gerenciando os times de comunicação e traçando as diretrizes globais. A Renata sente muito mais o impacto do que acontece no dia a dia das pessoas, mas eu acho que nós traçamos desde o começo, a direção da Experian, princípios para nortear as nossas decisões. Foram 3 princípios básicos. Questão de proteger as pessoas. E proteger as pessoas significa proteger de deixar escritório onde as pessoas não era seguro para as pessoas trabalharem, mas também proteger os empregos das pessoas na medida que a gente pudesse. Óbvio, você não tem uma situação como essa, você não consegue dar 100% de garantia para ninguém, mas essa ficou sempre claro que seria a nossa última escolha. O segundo é fazer tudo que a gente puder para continuar tocando o negócio.
garantir que o negócio seja tão bem sucedido quanto possa ser no momento como esse. E o terceiro é fazer o que a gente puder para poder ajudar não só empresas nesse cenário, né, em que tudo está mudando, novas tendências começam, você começa a ver assim, o pessoal cortou crédito, o pessoal que tem hipotecas, que é muito comum aqui em UK ou nos Estados Unidos, o pessoal não conseguia ter acesso, estava pronto para comprar a primeira casa ou para mudar de casa, de repente não consegue acesso ao financiamento. Como é que a gente pode ajudar as empresas com produtos e soluções que vão ajudá-las a tomarem decisões num cenário que está mudando a todo momento, mas também como é que a gente pode usar as soluções que a gente tem como empresa para ajudar governos, para ajudar a comunidade, para ajudar a sociedade como um todo. Então, assim, eu posso te dar exemplo daqui de UK que eu estou mais próximo, mas a gente trabalhou diretamente com a equipe do primeiro-ministro para ajudar um programa grande assistencial do governo, o Furlough Program. Então, assim, as pessoas que eram colocadas nesse esquema não perdiam o emprego, mas elas não iam trabalhar e elas receberiam 80% do salário delas pago pelo governo até um limite. E como é que você acessa isso? Como é que você determina que a aplicação é legítima? Como é que você determina quais são as áreas onde que você tem que direcionar os esforços? Então, assim, a Exilia trabalhou tudo pro bono, obviamente, com governos para poder ajudar a tomar essas decisões. Então, e isso traz um orgulho muito grande, todo mundo está dentro da organização e saber, da mesma forma que você lê, não sei quem parou a indústria para produzir ventilador, isso traz um senso de responsabilidade e de orgulho muito grande no time. E isso ajudou muito a gente a traçar as diretrizes de comunicação. E a gente operou nesse esquema de traçar princípios e tratar mensagens que permeariam a comunicação em todos os países, mas deixando uma parte para que pudesse ser adaptada localmente, porque a situação é completamente diferente de um país para o outro, e em muitos lugares, em países grandes como o Brasil e os Estados Unidos, a situação muda de cidade para cidade, de país para país. Então, a gente tentou endereçar dessa forma. Também passei muito tempo conversando com outras empresas que estavam os times de comunicação global, porque ninguém sabia, né? Ninguém tinha o livro de receitas para a pandemia. Então, é muito bom poder trocar experiência com outros profissionais e aprender juntos. Não só como a gente está respondendo aos funcionários, mas como é que a gente direciona o futuro, né? Como é que muda o estilo de comunicação? E eu percebi não só na Experian, mas em muitas outras vezes no mercado também, o tom de comunicação, a forma da liderança se expressar, tudo isso foi mudando muito, né? Então, é uma transformação que era difícil de acontecer tão rapidamente, né? Porque a liderança sempre tem um pouco mais de precaução, de não mostrar vulnerabilidade, de tratar as coisas com mais empatia, emoção. E eu acho que essas coisas, no momento da pandemia, elas vieram tão fortes e trouxeram tanto na forma da liderança se comunicar. E o que eu vejo pelas pesquisas que a gente tem com os funcionários foi a coisa que todo mundo mais valorizou da forma como a gente comunicou na pandemia. E é um passo importante para a gente, né? Porque não tem volta. Então, a liderança vai ter que aprender a trabalhar, fazer o assunto do coração, emocionar um pouco mais da forma como a gente se comunica com os funcionários. Mas a dificuldade continua, né? Porque eu estava lendo uma reportagem hoje da McKinsey e eles acham que nos países mais desenvolvidos, eles acham que a vida vai começar a voltar ao normal no segundo semestre de 2021.
e 21. Então, você pensa aí, são mais 6 meses de incerteza que a gente tem pela frente. Eles a previsão deles é que a vacina ou tratamentos terapêuticos vão estar disponíveis até o terceiro quatrimestre do ano que vem. Então, a forma como a gente gerencia todo o time remotamente, com todas essas diferenças e incertezas, eu acho que vai continuar por um bom tempo ainda. Bom, tomara que a McKinsey esteja errado, que a gente consiga um pouco mais cedo, né? Porque está muito tempo, né? Muito longo. Mas são Estou com você. Mas são características interessantes da Experian, assim, de realmente dar um guideline e deixar que os países assumam aí as especificidades de cada um deles, né? Isso é uma coisa bem relevante, né? E a outra é a importância que, num momento como esse, comunicação toma, né, Marília? Assim, a gente também pode experimentar o quanto os funcionários lá do AC Camargo, né, onde eu estou atualmente, de fato valorizaram o fato de ter comunicação aberta e muito transparente desde o início, e fazendo orientação, dando orientação para as pessoas. Então, ter uma comunicação é muito relevante, realmente, né? Então, vamos para o terceiro e último bloco, para a gente poder também... Desculpa, vai lá. Eu ia dizer que foi um momento de glória para o time de comunicação interna, porque você sabe como é que é? A comunicação interna é o patinho feio da comunicação, né? Aí é interno, ninguém liga, enfim, foi um momento de glória para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu queria então a gente passar para o terceiro e último bloco, para ter oportunidade de ouvir também, e ter algumas perguntas já no chat. E nesse bloco a gente queria ouvir um pouco assim, como é que você vê a comunidade de um modo geral? Coisas que você te surpreenderam do ponto de vista cultural, como é que você vê assim, o entorno, coisas positivas, negativas? Fala um pouquinho assim, do ponto de vista cultural, né? Como é que você tem visto? Uhum. Olha, eu acho que, e eu vou compartilhar assim, uma visão óbvio muito pessoal, né? Cada um poderia dar uma resposta diferente nisso, mas eu estou aqui nos Estados Unidos há agora 2 anos e meio, e uma coisa que acho que não é novidade para ninguém é, comparado à cultura brasileira, a cultura americana ela é realmente mais reservada, né? E uma coisa que me surpreendeu assim positivamente eu achava que por a cultura ser assim, que as pessoas durante esse momento, na verdade, iam assim realmente ficar ali no quadrado delas e assim, bom, melhor ainda que agora ninguém agora nessa situação aqui que eu não estou no trabalho, então não tem que fazer conversa de corredor, né, como eles falam. E, na verdade, o que eu vi foi um movimento inverso. Eu vi agora as pessoas percebendo a falta que faz, talvez que o mínimo que já existia no escritório, e as pessoas estando abertas a dar um passo a mais em relação a se conectar verdadeiramente de pessoa para pessoa, e não de profissional para profissional. Então, isso tem sido um movimento interessante, assim, para mim. Óbvio que para mim é uma área mais tranquila de operar. Eu sempre preferi trabalhar, primeiro construindo confiança, até num nível mais, assim, pessoal, para então estabelecer uma relação de trabalho de confiança. Mas isso tem sido uma coisa bem interessante, assim, de se observar como um todo. Mas óbvio que, assim, uma outra coisa que tem, que eu acho que, eu até vi alguns números outro dia, é o quanto que, de alguma forma, a situação que a gente está vivendo, ela está acentuando algumas diferenças como todo. Então, eu vi uns números também da Gartner a respeito de talvez isso esteja contribuindo a longo prazo para aumentar um pouco mais diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, eu não sei o quanto isso vai ser. Eu acho que é uma coisa muito mais global. O que a gente tem visto aqui em termos de número de países, não Experian, é que a maior parte das pessoas que no começo toparam, muitas empresas aqui fizeram o furlough, né, que bom, agora você trabalha só X dias por mês e aí recebe profissional ao invés de tentar fazer reduções, né, você reduz a carga horária das pessoas e, em geral, quando esses programas foram voluntários, os primeiros a se voluntariar eram mulheres, então tem rolado bastante uma discussão aqui em como que isso pode impactar, na verdade, no caminho contrário de algumas evoluções que têm
que têm sido feitos nesse campo. E aqui, esses assuntos assim, estão muito, muito à flor da pele. Então, a gente vê assim, não só nisso, mas em várias outras questões que tem se visto muita polarização, e eu acho que, de certa forma, a pandemia trouxe esses assuntos mais para a tona. Mas então, assim, um pouquinho do que eu tenho observado aqui. Ano eleitoral sempre toma uma dimensão ainda mais politizada, né? As ações de um lado e de outro, né? Isso, infelizmente, é ruim, né? Porque deveriam ser ações, de fato, assim, com base em cunho científico, né? Para poder embasar as decisões, mas acaba se misturando. E aqui no Brasil não é diferente, né? Infelizmente. E na Inglaterra, Marília, o governo inglês, no início, demorou um pouco a se engajar, né? Como é que você viu aí, não, assim, não se engajar, mas de talvez adotar medidas rapidamente, né? No sentido mais de proteção. Como é que tem sido a sociedade, né? A cultura aí? Como é que você tem visto? Sabe que é engraçado, né, Guilherme? Porque o governo foi muito criticado por ter demorado para colocar, para instituir o lockdown em março, né? E hoje eles anunciaram enfim, eu não sei se oficial é à noite, mas ele já teve a discussão no parlamento, essas medidas de restrição que vão ser implementadas nos próximos dias. Eu estava escutando uma entrevista com um dos ministros falando assim, escuta, não dá para mim assim, já precisa colocar? Ele falou, mas independentemente da hora que eles colocam, uns vão falar que é muito cedo, outros vão falar que é muito tarde, a gente não vai acertar nunca. E eu acho que é um pouco aí. Eu acho que tinha uma questão muito grande do primeiro-ministro, ele é um cara muito liberal, né? Então colocar esse tipo de restrição na vida das pessoas vai contra um princípio pessoal dele, então acho que teve um pouco disso, acho que teve um pouco de, não sei ao certo como é que o vírus funciona, assim, desconhecimento mesmo, que a doença é muito nova, então eu acho que todo mundo tomou um pouco de choque, assim, com o lockdown, como eu falei, mas eu acho que, assim, comportamento como sociedade, eu acho que assim, todo mundo obedeceu, mas também não tinha opção de não obedecer, porque foi lei, né? Sempre teve um pouco da questão de gente que não respeitava, e aí saía nos jornais, começaram a chamá-los de covidiotas, e a frase pegou, né? Então, sempre teve um pouco disso. Eu acho que a gente estava conversando um pouco um pouco antes de entrar no webinar, faz um dia de calor, todo mundo corre para praia. Aqui foi a mesma coisa, ser humano em qualquer lugar do mundo. Eu acho que eu consegui observar que é muito, eu acho que é muito comum com o que acontece no Brasil também, sempre, assim, obrigatório usar máscara, sempre tem o cara que não usa, enfim, então sempre tem um pouco disso. A questão de violência doméstica, que foi uma coisa que subiu muito também, mas acho que subiu muito no mundo todo. A única coisa que eu acho que é diferente um pouco são duas campanhas do governo. Uma muito forte para as pessoas perderem peso, porque a nação é um pouco obesa e as pessoas com um pouco mais de peso têm mais risco, vamos dizer assim, então tem uma posição mais crítica de saúde se pegam a doença. E a outra é a questão de bebida alcoólica, porque aqui em UK a gente gosta bastante de bebida alcoólica. E a galera, assim, começou a beber 7 dias por semana. Então eu acho que essas são as duas grandes diferenças, pelo que eu vi, do que está acontecendo aqui em UK e do que está acontecendo no Brasil. Olha, legal, obrigado, Marília. Deixa eu só dar uma olhada, vou dar uma espiada aqui no chat, tem algumas perguntas. Muita gente, assim, amigos comuns participaram, mandaram notícias. Karina Brochado manda um abraço para vocês. Amanda também. Então, um monte de gente legal aí conectado e muito contente de ouvir vocês. Mas tem uma pergunta da Lúcia Amaral, que ela postou logo no início, que é o seguinte: no cenário futuro, o que vocês acham que vai mudar para as empresas?
Porque com a pandemia, muitas empresas adotaram o home office, que, na verdade, muitos amigos estão declarando que se transformaram em full office, né? Será necessário repensar relações de trabalho e os limites que ela deve ter? Como é que vocês estão verificando? Assim, tem mudança grande, tanto aí, Renata, quanto aí na Inglaterra, Marília, em relação ao full home office, e como é que ficam as relações nesse sentido? Olha, aqui... Desculpa, Pode aquele clássico, né? Não estando conexão. Aqui, assim, a gente já tem discutido muito e muitas, como eu disse no começo, para muitas empresas o home office parcial já era uma realidade muito mais presente do que eu vi no Brasil. Então, não era assim um tema tão, digamos, tabu em termos de produtividade, mas também muitas empresas, assim, isso como uma questão parcial e não full-time. O que eu tenho visto agora é muitas empresas, principalmente essas muito maiores, que geralmente estão ali à frente das decisões, já anunciaram venda de escritórios, venda de headquarters. Então, aqui a gente tem visto que muitas empresas já estão decidindo agora que, vamos mudar totalmente, vocês vão ter a opção de trabalhar 100%, e o que eu tenho começado a ver em termos de discussões é ter mais, eventualmente, quando as coisas, quando a gente puder circular com um pouco mais de tranquilidade, de ter mais, assim, espaços compartilhados, que era uma coisa que já existia antes, para quando você quer estar num ambiente diferente, mas uma tendência, talvez, assim, na vanguarda que você vê, é de realmente deixar como opcional a pessoa resolver. O que eu acho interessante disso aqui nos Estados Unidos é, no Brasil, a gente vê uma concentração muito grande de talento ali na região sudoeste. Algumas regiões agora se desenvolvendo um pouco mais, mas quando você vê as principais sedes de emprego, todo mundo mais concentrado ali, principalmente em São Paulo. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem, dependendo do tipo de indústria, você tem alguns polos mais afastados. Então, você tem alguns polos muito importantes de tecnologia, alguns que não é só, né, acho que a primeira coisa que vem na cabeça aqui é ali na região do Silicon Valley, mas não só do Vale do Silício, mas existem outras áreas que estão se desenvolvendo muito fortemente em questões de tecnologia. Se você fala de outras indústrias, podem ser mais em outros estados. Então, o que eu acho interessante dessa abordagem eu acho que vai ajudar muito em termos de recrutamento e seleção. Porque quando você expande realmente eu não estou tentando recrutar só aqui, por exemplo, na XP, nosso principal escritório no sul ali da Califórnia, em Orange County. Quando você abre a sua busca para o país inteiro, você está muito mais aberto à diversidade de talento, e até um talento talvez mais especializado, porque muitas pessoas não estão dispostas a se realocar completamente. Então, tenho sim visto uma tendência e as empresas muito mais abertas a ver essas vantagens de fazer isso, mas eu não vou dizer que, assim, eu acho que a ideia tem sido muito discutida, mas em termos de decisões mesmo, de vamos fazer, poucas empresas já tomaram essa decisão, e eu acho que tem muita gente observando e vendo como se faz um modelo talvez mais misto, porque no dia a dia eu vou dizer que, assim, no começo muita gente trazia, inclusive proativamente para mim, será que a gente vai poder trabalhar 100% depois? E hoje eu já vejo muita gente perguntando, quando é que eu vou poder voltar a trabalhar do escritório, porque eu quero mudar de ambiente. Então, na verdade, assim, a percepção das pessoas também flutua muito. Então, eu vejo, assim, talvez muito mais um ambiente misto, digamos. Legal. Como é que está aí, Marília? O que você tem visto? Tem alguma coisa assim, mudança drástica, assim? Então, eu vi algumas coisas interessantes. Eu vi, tem um movimento muito grande em Londres, as pessoas vendendo as casas delas ou vendendo os apartamentos para mudar para áreas ao redor de Londres, onde você tem muito mais espaço pelo mesmo preço. E tem algumas tendências de algumas empresas que estão dizendo para as pessoas, pode trabalhar de casa o resto da vida se você quiser. Todo mundo vai ter que atualizar residência. E o que acontece é que, assim, em Londres, tem a diferença salarial que tem de Londres do resto do país é muito grande. Então, eu estou começando a falar assim, essa ideia do cara que vai morar criando ovelha e
no interior, ganhando o salário de Londres, provavelmente não vai acontecer, porque as empresas vão fazer os ajustes. E aí, será que as pessoas vão querer? Algumas sim, algumas talvez não. Essa questão de acesso ao pool de talentos muito maior do que você tem só nos grandes centros urbanos, exatamente uma coisa que está sendo discutida. Mas também duas coisas importantes que a gente está discutindo. O papel do escritório no futuro, né? E a questão de cultura. Como é que você trabalha a cultura da organização? Como é que você traz novos funcionários para dentro da organização? Compartilha a cultura no momento em que o cara recebe o computador dele e monta na cozinha dele, troca de emprego e só muda a marca do laptop que tem na mesa da cozinha dele. Então, eu acho que, como a Renata disse, eu acho que assim, eu não vejo nenhuma resposta ainda, não só da Experian, mas de nenhuma das empresas que a gente tem conversado. Mas a tendência que eu sinto é que o modelo vai ser híbrido. Eu acho que a resposta não é nem 100% trabalhando de casa, nem 100% trabalhando no escritório. Eu acho que as pessoas vão ganhar muito mais flexibilidade no futuro, porque está comprovado que as pessoas podem ser produtivas e entregar resultado de onde quer que elas estejam. Mas os espaços, pelo que eu estou vendo, os escritórios vão virar mais espaços de colaboração no futuro do que estar lá todo dia das 9 às 6 da tarde. Acho que é bem por aí mesmo, né? A gente tem mais 4 minutinhos. Eu só queria registrar aqui que a Elísia mandou um super abraço para você, Marília. Elísia, dizendo que tem muitas saudades e dizendo que ficou muito feliz de conhecer a Renata, que não conhecia ainda, e agradeceu muito aí as falas e dizendo que ela aprendeu muito nesse Serasa Experian nos anos que ela trabalhou por lá. E eu tenho aqui uma pergunta da Alda, que eu acho que é a Alda K, que eu acho que é a Alda Kuznekov, uma super querida amiga lá da época de Unilever, de Unilever, se ela mesma, um beijo para você, Alda, perguntando sobre se vocês, aqui a pergunta dela, dizendo o seguinte, que no cenário, está aqui, se vocês sentiram que as desigualdades foram escancaradas, né, sendo mais atingidas mulheres negras, homens negros, vocês sentiram um pouco por esse, do ponto de vista de diferenças nesse momento aí de mais dificuldades, Rê e Marília? Eu queria pedir resposta rapidinho para a gente poder fazer uma última rodada de considerações finais antes de encerrar. Vai lá, Rê. Eu acho que... Pode ir, Marília. Vai então, Marília, você, vai lá. Eu acho que na questão racial, o que eu vi é que a doença afetou muito mais as minorias, e aí não só comunidades negras, mas todas as minorias, por conta de um histórico de malnutrição e de saúde menor. Também são as camadas da população de menor renda e são as camadas da população que foram mais afetadas pelas perdas de emprego, pelo comércio que fechou. E eu acho que a desigualdade que foi muito comentada, né, é que a mulher foi trabalhar de casa, com trabalho, fazendo comida, cuidando dos filhos, e a divisão de trabalho foi um pouco desigual nesse sentido. Mais ou menos isso que eu escutei aqui. Eu não tenho muito a acrescentar, até porque a gente não tem muito tempo, mas eu vou falar que eu acho que, pessoalmente, uma coisa que eu tenho tentado exercitar muito com os grupos a chave, no fim de tudo, é sempre tolerância. Como que você se interessa em entender um pouco mais de onde as pessoas estão vindo e as coisas que elas estão passando. Eu acho que, de certa forma, a pandemia tem ensinado a gente a tentar ser um pouco mais tolerante. Óbvio que não é um processo tão linear, então a gente vê, sim, algumas diferenças, mas eu tenho, assim, talvez perspectivas bem esperançosas em relação aos resultados mais para frente disso. Legal. Bom, um registro final aqui da Fernanda Coutinho, que mandou um beijo também, participando e muito contente presente. E eu queria, assim, passar para vocês para ouvir as considerações finais, né, assim, uma mensagem final para tantos amigos queridos aqui, até usando a pergunta do Arnaldo Franco, colega do Grupo G3, de RH, e que ele pergunta, que acho que eu queria usar a pergunta deles para vocês também falarem um pouco, que ele pergunta sobre essa questão de grupos, né, grupos virtuais, né, de WhatsApp, etc.,
o quanto eles têm sido úteis e se, de fato, aqui no Brasil a gente usa muito, né, temos usado muito. Se isso é realidade para você, Renata, para você, Marília, e nesse sentido, ouvindo também a consideração final de vocês, assim, quanto é importante estar conectado aí com amigos, né, como a gente está agora. Vai lá, Rê. Olha, eu acho que é muito importante essa conexão e aqui, logo de início, começou a surgir muitos grupos de muitas coisas. Eu acho que no momento inicial, na verdade, foi mais, principalmente se são grupos da empresa, foi aquela balança entre, assim, é opcional ou não é, eu tenho que estar lá ou não tenho, mas eu acho que depois que as pessoas superaram esse momento de falar, não, na verdade tem todos esses grupos e você pode participar dos grupos que te interessam ou não, e até na vida pessoal as pessoas têm buscado alguns outros grupos e, na verdade, eu vejo, assim, de uma forma muito positiva. Eu acho que tem permitido conectar pessoas que talvez nunca se conectariam para discutir assuntos que proporcionam uma conexão profunda e, assim, isso acontece muito aqui, eu acho realmente muito, muito válido. Ainda bem que, enfim, que o Zoom e outras empresas liberaram os serviços, né? Sem dúvida. E aí, Marília? Eu acho que aqui é a mesma coisa. Grupos de WhatsApp, eu acho que é uma tendência mundial, né? Todo mundo faz parte de pelo menos alguns. E eu acho que muito essa questão de tentar fazer videoconferência, porque pelo menos, já que a gente não pode se ver pessoalmente, ao invés de falar no telefone, falar o telefone simplesmente, então eu acho que cresceu muito, assim. Ligações que eram simples, antigamente uma simples ligação, agora viraram videoconferências, está fazendo bastante diferença para a gente poder se manter conectado. Como essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora, né? Queria, assim, exatamente. É muito gostoso, e a gente poder reunir no meio de uma terça-feira, pelo menos aqui no Brasil, final e início de dia para vocês, mas aqui no Brasil, meio de terça-feira, tantos amigos queridos aí que mandaram mensagens. Alda acabou de dizer que é você mesmo, Alda Kuznekov, beijo para você, muito obrigado por ter participado, Alda. Eu queria, assim, agradecer muito, Renata, muito você, Marília, pela disponibilidade de tempo de estar conosco aqui, bater esse papo tão gostoso. Todo mundo mandou um monte, poxa, que papo gostoso, podiam ficar até mais tempo, mas eu queria realmente agradecer muito a disponibilidade de vocês, dizer que é ótimo como a tecnologia permitir a gente estar conectado, né? Então, muito, muito gostoso realmente a gente ter tido essa oportunidade. Desejar muito sucesso, continuidade de sucesso, né? Tanto você, Renata, quanto você, Marília, aí nos Estados Unidos e Inglaterra já estão tendo, né? Mas se um dia resolverem voltar ao Brasil, não deixe de procurar os amigos também, porque quem sabe a gente tem jornadas no futuro também em comum, né? E foi muito gostoso estar com vocês aqui. Queria realmente agradecer muito você, Renata, muito você, Marília. Obrigada a você pelo convite. Imagina, obrigado. Muito obrigada, foi uma delícia. Foi muito bom. Deixa eu, então... E um beijo para todo mundo. Então, já queria, antes de você dar o play, se der tempo ainda, lembrar que amanhã, pessoal, e fazer um convite, que amanhã nós vamos ter uma outra webinar muito legal, que é com o César Souza e com o Maurício Barros, e que chama Descubra o Craque que há em você. Vai ser também um webinar muito bacana. Entre lá no nosso site e se inscreva, que vai ser uma oportunidade muito bacana. 5 lições do esporte para a liderança e gestão de pessoas. É um encontro gratuito, novamente, e eu queria te convidar para você que é associado, para participar, nós vamos ter depois o momento associado, e para você que não é, o encontro é gratuito, você seja o nosso convidado. Isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês aqui. Tudo de bom. Abraço e beijo para todo mundo que esteve conectado com a gente. Obrigada. Obrigado, Marília. Obrigado, Renata. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.